Você sente que está no controle da sua mente? Ou será que ela está te controlando sem você perceber? Neste vídeo, vamos explorar como Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, descobriu que, muitas vezes, estamos apenas seguindo um sistema de navegação interno, sem saber para onde ele está nos levando. E o pior, sem saber como interromper o caminho errado. Prepare-se para uma jornada transformadora para entender e controlar a sua psique. Sentimos como se estivéssemos no banco do motorista de nossa mente, dirigindo de acordo com nossa vontade consciente. No entanto, com um pouco de introspecção, percebemos que, pelo menos em muitos casos, estamos apenas seguindo um sistema de navegação incorporado que excede nosso conhecimento e entendimento. Nós apenas percebemos a tela de exibição, mas o sistema funciona em um software complexo, rodando em um hardware ainda mais complexo. Se não tentarmos nos familiarizar com esse sistema de navegação, como ele funciona, para onde ele está tentando nos levar e como anulá-lo quando nos levar para o caminho errado, corremos o risco de viajar sem rumo, acabando em lugares pouco interessantes, no melhor dos casos, e desastrosos, no pior. Jung é talvez uma das mentes mais brilhantes e capazes que já tentou explorar essa questão, examinando a si mesmo por dentro e conceituando uma compreensão completa desse sistema interno de navegação de cima para baixo. Jung nasceu em 1875, na Suíça, filho de um pastor protestante relativamente empobrecido, Paul Jung, e de uma mãe excêntrica e deprimida, que dizia ver espíritos, Emily Jung. Ele foi uma criança muito introvertida e isolada, que passava grande parte do tempo sozinho, engajando-se em atividades de faz de conta, projeção, desassociação e analisando os adultos ao seu redor. Durante a infância, ele tinha grande aversão à escola e seu desempenho era tão ruim que chegava quase a um estado neurótico, desmaiando frequentemente para evitar frequentar as aulas. No entanto, à medida que crescia e amadurecia, e após seu pai expressar grande preocupação com sua aparente falta de competência, o Jung mudou de forma dramática e passou a se envolver mais intensamente com os estudos, lendo ativamente por conta própria, especialmente sobre filosofia e textos religiosos. Depois de concluir o ensino médio e decidir não seguir o caminho religioso da família, Jung optou por estudar medicina na Universidade de Basileia. Após concluir seu curso de medicina pela Universidade de Zurique em 1902, ele trabalhou em um hospital psiquiátrico sob a supervisão do renomado psiquiatra Eugène Bleuler. Anos depois, Jung deixou o hospital e iniciou sua prática particular. À medida que se tornava mais bem-sucedido e conhecido em seu campo, ele logo se encontrou com Sigmund Freud, o psicólogo revolucionário e controverso da época, que até hoje mantém sua posição como uma das figuras mais influentes da psicologia. Os dois se conheceram pela primeira vez em 1907, conversando por cerca de 13 horas seguidas. A partir desse encontro, desenvolveu-se uma forte amizade e uma colaboração profissional. Eles viajaram pelo mundo, proferiram palestras juntos, analisaram sonhos um do outro e discutiram vários aspectos de suas teorias psicológicas. No entanto, Freud, que tinha uma posição profissional muito mais elevada e era consideravelmente mais velho que Jung, criou uma dinâmica na amizade que era mais parecida com a de pai e filho ou mestre e aluno. Isso acabou gerando problemas à medida que a carreira de Jung avançava e começava a entrar em território que antes era dominado por Freud. Logo, os dois discordaram de aspectos fundamentais das teorias um do outro, principalmente devido à tendência de Jung de adotar uma abordagem mais mística em relação à mente humana, em contraste com o enfoque mais científico e reducionista de Freud. Além disso, a dinâmica de pai e filho e o desejo de Jung por independência profissional levaram à separação dos dois em 1913. Como consequência dessa ruptura, entre 1913 e 1918, Jung passou por um período de crise psicológica. Durante esse tempo, ele se dedicou à introspecção e escreveu sobre experiências psicológicas que fez consigo mesmo, explorando os recessos de seu inconsciente. Esse período de transição e turbulência psicológica foi crucial para a formulação de suas teorias sobre a mente e o início de sua carreira como teórico independente da psicologia. De forma simplificada, o objetivo principal da carreira de Jung era compreender a natureza da psique e desenvolver teorias e métodos que ajudassem na integração de todos os seus componentes, criando assim um estado único e unificado de completude. Nesse contexto,
A psique refere-se à personalidade completa do indivíduo, incluindo sentimentos, pensamentos e comportamentos, a combinação da mente inconsciente e consciente. O esforço contínuo para integrar a psique, por meio de um processo de autorrealização e de se tornar um indivíduo autêntico maximizado, era o objetivo fundamental da vida e da compreensão psicológica para Jung. A tarefa do ser humano, como ele escreveu, é se tornar consciente dos conteúdos que emergem do inconsciente. O único propósito da existência humana, afirmou Jung, é acender uma luz na escuridão do simples ser. Para Jung, existe uma interação constante entre os reinos inconsciente e consciente da psique, que se combinam para formar nossa personalidade completa. A maior parte disso, no entanto, se desenvolve e existe no reino inconsciente, abaixo da nossa percepção imediata e controle. Portanto, uma parte significativa do que realmente somos, do que gostamos e somos capazes de fazer, bem como as razões pelas quais fazemos o que fazemos, persistem em um domínio que não compreendemos ou ao qual não temos acesso. Para alcançar um estado mais autêntico e completo de ser, o indivíduo precisa tentar tornar essa parte da psique consciente, acessando-a e integrando-a no todo de sua consciência. Jung chamou esse processo de individuação. Para entender melhor isso, é necessário compreender o modelo de Jung sobre a psique, que ele dividiu em 3 dimensões principais: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A consciência, como se espera, é o reino da percepção pessoal, onde nos identificamos explicitamente e conscientemente conosco mesmos. No centro disso está a estrutura que Jung identificou como o ego. O ego fica no centro da consciência e fornece uma sensação de distinção pessoal, criando a história que contamos sobre nós mesmos para manter a continuidade de nossa identidade. Essa identidade é expressa no reino consciente pela persona, que é o esforço de aparência externa que o indivíduo exibe para o mundo. No entanto, a persona muitas vezes está desconectada do verdadeiro eu do indivíduo, pois ela exibe o caráter que a pessoa acha ou deseja ser. De acordo com o que o ego considera apropriado para uma sociedade ou papel específico, e não o que é verdadeiro sobre quem a pessoa realmente é. Para manter essa aparência e autoestima, o ego filtra vários componentes da experiência e da identidade pessoal, enviando-os para o reino inconsciente. O que o ego rechaça e reprime é enviado para o inconsciente, onde continua a interagir e influenciar a consciência. Uma das contribuições mais únicas e profundas de Jung, que o distingue de outros psicólogos, é como ele separou o inconsciente em 2 estruturas distintas: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal segue conceitos similares aos propostos por Freud e outros pensadores da época, onde o ego reprime aspectos indesejáveis da experiência e da identidade, que ficam armazenados abaixo da consciência normal, mas continuam a afetar a consciência de maneira ativa. O inconsciente coletivo, por outro lado, se distingue do inconsciente pessoal e das concepções anteriores da psique porque, segundo Jung, ele contém e facilita elementos universais que são herdados ao longo de toda a história humana. Assim como a evolução biológica, a consciência humana se desenvolveu lentamente, ao longo de incontáveis gerações, e ainda não está completa. Jung acreditava que, como cada geração imita os comportamentos da geração anterior, uma cadeia ininterrupta de imitação psicológica se forma, indo até os primórdios da história humana. Esse reservatório de predisposições psicológicas, estruturas e memórias é herdado automaticamente por cada ser humano. Jung observou essa herança ao identificar semelhanças recorrentes no inconsciente de muitos de seus pacientes, além de notar que certos símbolos e temas apareciam de forma consistente em mitos, arte e literatura de diferentes culturas e épocas. Para Jung, esses motivos, símbolos e temas compartilhados eram expressões de várias estruturas psíquicas universais, que ele chamou de arquétipos. Esses arquétipos formam a base da personalidade do indivíduo, predispondo certas tendências cognitivas dentro do inconsciente coletivo. Jung também se referia a todo o conteúdo reprimido, negado e desconhecido que o ego não queria identificar, como a sombra. Por fim, dentro da sombra, Jung identificou 2 figuras fundamentais, o animus e a anima, que representavam as qualidades femininas suprimidas nos homens, animus, e as qualidades masculinas suprimidas nas mulheres, anima. Todos esses aspectos da psique trabalham juntos, formando o self, que é o centro da personalidade,
a totalidade autêntica da psique, combinando tanto o consciente quanto o inconsciente. O objetivo de Jung com o processo de individuação é aproximar o ego e a persona dessa totalidade, o que leva a uma vida mais autêntica e realizada. Porém, essa jornada de autorrealização exige uma aceitação radical de si mesmo, e isso implica uma honestidade igualmente radical. O indivíduo deve aceitar seus pontos fracos, suas falhas e os aspectos de sua personalidade que preferiria negar ou evitar. Assim, o processo de individuação é, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios e oportunidades da vida humana. Agora que você descobriu um pouco mais sobre os mistérios da sua mente, que tal dar o primeiro passo rumo à sua verdadeira jornada de autoconhecimento? Lembre-se, o processo de individuação é desafiador, mas também é o caminho para uma vida mais autêntica e realizada. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais insights que podem transformar sua forma de ver o mundo e a si mesmo. Até o próximo vídeo.